Amém, meus irmãos? Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz de Jesus, amém? Quero fazer uma breve reflexão com os irmãos. Do Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o versículo 28. Mateus 11, 28. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 11, versículo 28. Todos acharam? Então, o texto diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou ler de novo, tá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Eu quero, primeiramente, já pedir perdão para os irmãos. Eu tenho um pequeno problema fonético. Eu falo muito rápido. E eu vou tentar nessa noite ser um pouco mais controlado. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, tá? Vamos lá. Nós estamos falando nesse bimestre sobre o fruto do Espírito, né? Muitas pessoas dizem que baseado no texto de... Obrigado, irmão. Deus abençoe. Baseado no texto de Gálatas, capítulo 5, algumas pessoas dizem que ali estão os frutos do Espírito, né? E a gente sabe que o que Paulo está dizendo é que, na verdade, é o fruto do Espírito. Ele está usando ali um artigo definido singular, masculino. O fruto. Então, nós conseguimos entender que, dentro daquele contexto onde Paulo está dizendo que aqueles que nasceram de novo possuem na sua personalidade, ou estão sendo trabalhados ou aperfeiçoados para possuir aqueles critérios que ele vai dizer dentro desse fruto. Então, Paulo vai dizer que o fruto do Espírito aí ele vai falar o amor, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Aí ele fala, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e as suas concupiscências. Ponto. Então, ele vai deixar ali, Paulo vai deixar claro que entre esses critérios do fruto do Espírito está um deles chamado mansidão. E é sobre esse que eu quero falar. Por isso que eu li esse texto aqui de Mateus capítulo 11, versículo 28, onde Jesus diz... Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, né? E vocês acharão descanso para as vossas almas. E ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu estou fazendo esse link entre o que Jesus falou aqui e entre o que Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Porque hoje em dia, nós temos uma compreensão, às vezes um tanto quanto errada, sobre o que é mansidão. Eu vou dizer algumas coisas aqui que não são mansidão. Por exemplo, apatia. Apatia não é mansidão. Passividade. Passividade também não é mansidão. O passivo é aquela pessoa que não faz nada para mudar a situação onde ele poderia fazer alguma coisa. Isso não é mansidão. Isso é covardia. Irreverência também não é mansidão. E moleza diante dos problemas. Fraqueza, isso também não é mansidão. É muito fácil a gente confundir uma coisa com a outra, né? Pegando esse texto aqui que Jesus fala isso, nós vamos entender no vocabulário original aqui do Novo Testamento, que é o grego, essa palavra mansidão, ela tem uma tradução bem interessante. Ela significa o seguinte: o animal selvagem
que está sendo domesticado. Olha que interessante. O animal selvagem que está sendo domesticado. É mais ou menos a mesma tradução do discipulado. O que significa que Jesus, ele está dizendo aqui que nós possamos aprender dele, porque ele já possui isso no seu caráter. Porque ele já possui isso na sua plenitude. Jesus já era totalmente por isso que nós vamos ver em Romanos, quando fala que ele era o segundo Adão, Jesus ele já estava totalmente na plenitude que o homem deveria estar, o que Deus queria. Nós somos criados numa condição de mansidão, numa condição que nós estávamos domesticados. E o doméstico, nós temos uma compreensão ruim quando você escuta falar sobre um animal domesticado. Geralmente você pensa, domesticado, então você é preso, você não é livre. Mas não, o doméstico significa aquele que está em casa. É doméstico, é do lar. Aquele que está junto, que está perto. Então, na verdade, o que Deus quer fazer conosco não é nos prender. Não é fazer o que a religião faz, que é nos manipular, nos permitir que não pensemos. Mas o que Deus quer é que nós sejamos domesticados, estejamos em casa, estejamos ao seu lado, estejamos com Ele. E aí, dentro desse contexto onde a mansidão seria nós sermos domesticados por Deus, através do Espírito Santo, a gente, na prática, vê que é muito difícil isso. Que nós vemos numa sociedade que ela é muito hedonista. Tudo que nós vemos está vinculado ao prazer e à alegria. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos é em prol do nosso bem-estar. Nós queremos aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos deixa pleno. E por isso nós, tudo que fazemos, buscamos colocar a esperança nas coisas que nos fazem bem. E esse processo de domesticação de Deus, de discipulado, através do Espírito Santo, é um processo que ninguém quer ser. Ninguém quer ser visto como uma pessoa mansa. Você é até motivo de piada. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? É motivo de piada. Quando você tem uma postura que vai de encontro a isso que Jesus está dizendo aqui, no meio das pessoas. Geralmente as pessoas são muito reativas. Então bateu e tomou. Pensou e falou. Gesticulou, a outra já entendeu outra coisa. Então, não temos esse tempo para pensarmos e avaliarmos o que falamos e o que pensamos. Antes de falarmos, antes de pensarmos. Poxa, será que isso que eu vou dizer vai edificar? Será que isso que eu vou fazer vai agregar valor? Vai ajudar a fé do meu irmão? Ou isso que eu vou falar, ou vou fazer, ou como eu vou reagir, não vai trazer um prejuízo, de certa maneira, para o reino? Porque nós estamos tocando junto com a boiada. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos aprender com Ele a como ser manso e humilde. E Ele põe uma condição aqui interessante. Ele fala, se vocês aprenderem de mim, que sou manso e humilde, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E aí eu já começo a pincelar uma coisa aqui. Eu começo a entender que o contrário de ser manso, e não ser como Jesus, manso e humilde, nos traz tribulação para a alma. Nos acarreta um peso que ele vai chamar de fardo aqui. Então ele fala, vocês estão carregando fardos. E eu quero trocar o fardo, Jesus está dizendo. Perceba que ele não disse que vai tirar, que vai nos deixar sem fardo. Ele disse, eu vou colocar o meu fardo que é leve. Ele quer tirar esse fardo que nós temos por muitas vezes não nos parecemos com Cristo, que é um fardo pesado, e nos colocar um fardo leve. Mas eu vou falar um pouco agora também sobre essa questão da mansidão. O Charles Spurgeon, ele disse uma frase interessante, ele definiu a mansidão assim: mansidão não é virtude, mansidão é graça. Ninguém consegue, por si só, projetar a mansidão na personalidade. Estão me ouvindo agora? Ninguém consegue por si só projetar mansidão na sua personalidade. Porque nós somos rebeldes, nós somos caídos, nós pecamos.
Gênesis 3 lá, nós desconfiguramos, desformatamos a história. Então, por causa disso, nós não conseguimos projetar esse domínio, esse controle sobre a nossa personalidade. Nós somos como rebeldes mesmo. Por isso que ele vai dizer que a mansidão ela é como domesticar um animal selvagem. E nós não conseguimos por si só projetar isso. Então ele vai dizer que a mansidão ela é graça. Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar na nossa personalidade através da graça, né? Gerando esse fruto, essas características. E a partir disso nós vamos conseguir ter isso em nós. A partir disso nós vamos conseguir se parecer um pouquinho com Jesus. Interessante, né? Por que é que... Calma, gente, vai sair. Por que é que esse significado da mansidão seria amansar? Porque o pecado, o que ele fez conosco? Ele nos tornou rebeldes, caídos, destituídos, mortos, né? Nós estávamos num estado de podridão, vamos dizer assim. E isso fez com que a nossa característica humana de imagem e semelhança fosse desconfigurada. E aí, interessante, quando Jesus fala aprendei de mim, e você vai lá também em Gálatas e vê Paulo falando, e você vai lá no Sermão da Montanha e também vê Jesus falando isso, é que Jesus ele veio como segundo Adão, ele veio restaurar aquilo que se perdeu ali no Éden. Ele veio trazer essa perspectiva de transformação e de reino, mas não só lá no aquém, não só lá no final, mas aqui, a partir daqui. Então, se nós somos cidadãos do reino, o reino precisa estar manifestado aqui e agora em nós. Esse trabalhar do Espírito Santo, esse fruto, essa característica, precisa ser forjado em nós. Nós estamos caminhando, mas nós precisamos evoluir. Não podemos parar. Essa perspectiva de reino, ela é uma coisa futura e também uma coisa presente. Por que nós precisamos ser manso? Jesus, aqui no contexto do capítulo 11 de Mateus, a Bíblia vai dizer que ele dispensou os discípulos, e aí vieram os discípulos de João Batista, e perguntaram, mestre, você mesmo é aquele que deveria de vir, ou nós temos que esperar outro? Então Jesus vira, né? E eu acho isso interessante, porque em meio à desesperança de João Batista, Jesus ainda fala, aquele lá, não tem ninguém igual a ele, nascido de mulher. Olha que legal. Então, Jesus fala assim para ele, diga para ele que os sinais messiânicos estão acontecendo. Fala que o leproso está sendo curado, fala que o mudo está falando, fala que os coxos andam, fala que o evangelho é pregado, que a salvação é anunciada. Vai lá e fala para ele. Então, depois disso, Jesus começa a dizer, no 28, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós entendemos aqui que Jesus está dizendo aqui nessa perspectiva do homem natural, que o próprio pecado é um fardo tão grande que a gente é difícil de carregar. E Jesus está nos fazendo uma proposta aqui. Nós estamos cansados, nós estamos atribulados, com a alma aflita. Por quê? Porque nós confiamos no nosso braço. Porque nós andamos muitas vezes como homem natural, né? Nós não discernimos que nós precisamos realmente descansar em Jesus. E ele fala, aprendam de mim, porque Jesus estava pleno. Jesus estava pleno em Deus. Manso, com na sua situação, no Jesus histórico, na sua situação humana, com a sua condição totalmente submissa a Deus. Por causa disso ele diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O manso tem descanso para a sua alma. O pecado é um fardo muito pesado de se carregar. E aí nós vamos falar aqui sobre alguns temas aqui de pecado, dessa perspectiva, que nos fazem carregar um fardo pesado. Primeira coisa, orgulho.
O orgulho, ele acho que é uma das pontas mais pesadas do fardo. Porque o orgulhoso, ele tem um problema sério de não conseguir nunca se flexionar. Sempre está com a sua servidura, com o seu olhar altivo. E inclusive em relação a Deus. Inclusive em relação à palavra. Percebe quando você vai conversar, você vai levar uma palavra de ânimo, de esperança. A pessoa está na pior, no fundo do poço, e fala, não, isso aí eu já sei. Não aceita ser ministrada. Isso é orgulho. O orgulho, ele destrói relacionamentos. O orgulho, ele destrói famílias. O orgulho destrói igreja. Quantas histórias nós sabemos aí de pessoas que, por conta de orgulho, bobo, pôs tudo a perder. O orgulho afasta as pessoas de nós. E levando ao extremo que o orgulho nos torna uma pessoa difícil de conviver. E aí a gente acaba dentro dessa perspectiva se isolando e acostumando com isso e ficando assim. E carregando para a vida inteira o fardo pesado. E Jesus está dizendo, vem aprender de mim, eu sou manso, sou humilde. Eu tenho um fardo leve para você. Tira esse fardo pesado aí, carrega o meu aqui que é leve. Deixa o orgulho, abandona isso daí. E existe uma diferença entre o orgulhoso e o soberbo, né? O orgulhoso é a pessoa que não se flexiona. E o soberbo já é o cara que, além de não se flexionar, acha que está acima da média. Então, todas essas coisas são contrárias à proposta de Jesus sobre mansidão, sobre ter a nossa natureza natural, humana, domesticada por Deus. Ter a nossa natureza humana tratável por Deus. E a soberba, como diz Salomão, ela precede a ruína. A pessoa soberba, o que é o soberbo? O soberbo é aquele que tem um olhar em que ele sempre se coloca num patamar maior. Então, sempre que ele vai fazer uma coisa que ele é bom, ele não tolera quem não é. E aí nós temos um problema grave. Porque o início da sabedoria é quando nós temos capacidade, mas nós temos a maturidade de dominar nossa capacidade para se relacionar com pessoas que não têm. Olha só o que Deus está falando conosco aqui. Nos nossos relacionamentos, nós precisamos ser um pouco mais, além de flexíveis, precisamos ser humildes. Precisamos ser tratáveis, ensináveis. Precisamos nos considerar menor que o outro. O soberbo, ele faz o contrário, ele se coloca numa condição acima realmente da média, né, vamos dizer assim. Mas o que Paulo fala aos filipenses justamente é isso. Considerai o próximo maior que você. Se submeta. Não interessa que você sabe mais, que você pode mais, tem mais dinheiro. Se relacione de igual para igual. Tem um grande teórico aí que ele disse uma frase interessante. Ele disse assim, ó, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas na hora de tocar numa alma humana, seja uma alma humana. Um outro aspecto aqui da pessoa que ainda não é mansa é a ira. É o iracundo. O iracundo é aquele cara que arruma briga por tudo e com todos. E engraçado que o iracundo, ele também é orgulhoso e geralmente ele também é soberbo. Por isso que ele é iracundo. Então é uma pessoa que vive em pé de guerra. Que não tem paz. Você imagina uma vida assim? 70, 80 anos assim. Nessa perspectiva, é duro, né? Para quem casou, então, é pior ainda. E aí, é muito sério isso, gente, é muito sério. É muito sério. Jesus leva isso tão ao pé da letra que ele diz assim, ó. Aquele que chama o seu irmão de tolo, ele é réu. Olha que coisa profunda e séria. Jesus fala, aquele que se ira contra o seu irmão já é um homicida. É muito profundo, é muito sério isso. Nós precisamos avaliar o nosso cristianismo. Olhar para dentro de nós, fazer uma introspecção e achar esses carrapatos e tirar. E falar, Deus, eu sou essa tranqueira que tira isso daqui de mim. Me ajuda. Ou nós vamos viver até o final se enganando. Com uma falsa perspectiva. E o quarto aspecto aqui da pessoa que não é mansa é a autojustiça. É autojustiça. A pessoa sempre se justifica. Nunca está errada. Sempre quando você vai falar alguma coisa, a pessoa já tem uma justificativa. Não, mas é por causa disso aqui.
Não, mas é por causa daquilo, aquilo outro. Ô fulano, acerta isso aqui. Não, não, isso aqui é por causa daquilo lá. Foi a mulher que tu me deste. E tem sido assim há 2.000 anos. Aliás, há 4.000 anos, 6.000 anos, sei lá. A ciência vai falar que são milhões de anos, mas tem sido assim. A nossa natureza caída, orgulhosa, iracunda, soberba, ela sempre vai culpar alguém pelos prejuízos que nós mesmos causamos. Difícil, hein? Imagina uma pessoa que tem esses 4. E o quinto aspecto que eu percebo aqui, que é o contrário da mansidão, é a autocomiseração. Aí já é o contrário, é a pessoa que está sempre se depreciando. Né? Também é complicado de conviver, né? É a pessoa que está sempre se colocando por baixo. Sempre se colocando como nada. Humildade não é nós nos considerarmos menor que ninguém. Humildade é nós não nos considerarmos superior a ninguém. É o contrário. Nós não podemos ter uma visão nem muito além do que nós somos e nem muito aquém. Vamos ser realistas. Eu sou isso aqui, mas eu estou nesse processo e eu quero chegar lá. Essa é a proposta de Jesus. Venha aprender de mim. Jesus está dizendo que Ele tem conteúdo para nos ensinar. Ele tem conteúdo para tirar o orgulho de nós. Para tirar a soberba. Para tirar a ira. Para tirar a autojustiça. Para tirar a autocomiseração. Os benefícios da mansidão. A mansidão me faz parecer com Jesus. Coisa boa, hein? As pessoas não vão considerar você um cristão pela sua confissão de fé. Confissão de fé é o que mais tem hoje. As pessoas vão nos considerar cristãos e vão ver Cristo em nós quando nós nos parecemos com Cristo. E aí, eu vejo que a mansidão está muito ligada ao domínio próprio. Porque você ser manso significa você... Na verdade, não é um estado manso, é um estado de ser amansado. Jesus está nos amansando, está nos acalmando. Esse temperamento tempestuoso, essa personalidade que não se subjuga, Jesus está tratando ela, está nos amansando. Então nós vamos sair do estado de animal selvagem, no estado de queda, no estado de morto espiritualmente, para um estado pleno de nos parecer com Cristo. Aliás, nós já saímos dessa caminhada. Nós não estamos mais mortos nos delitos e pecados, porque Cristo nos vivificou. Só que nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho precisa ser trilhado. É muito conveniente ver essas coisas, é muito chato. Muito conveniente, porque isso aí confronta a gente. E nós não queremos, a verdade nua e crua é que nós não queremos mudar. Mas hoje, nessa noite, se nós nos flexionarmos ali a Jesus, e nós atendemos esse pedido dele, vim até mim, que sou manso e humilde, eu tenho certeza que Ele não vai nos desprezar. Ele não vai nos rejeitar. Antes Ele vai continuar esse processo. Ele vai continuar esse trabalho em nós. Na nossa personalidade. No nosso caráter. O benefício da mansidão é que nós nos parecemos com Cristo. Nos parecer com Cristo é bom. Porque as pessoas vão ver Cristo. E porque nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Jesus está dizendo, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. As nossas almas precisam de descanso. E muitas vezes nós estamos atribulados. Nós estamos aqui no culto pensando no problema que está lá fora. Na janta, no trabalho amanhã, o que vai falar, o que vai responder. E Jesus está dizendo, não descansa. Né? Como a Simone disse aqui, você não pode acrescentar um côvado na sua estatura, nem eu. Eu não sei quantos cabelos tem na minha cabeça. Essas coisas, Jesus fala essas coisas que é para nos instruir a que nós não sabemos o dia de amanhã. E que nós precisamos de fato aprender com Ele. Uma coisa interessante é que a justiça de Deus, falando aqui da mansidão, a justiça de Deus, ela caminha na contramão. Para nós sermos domesticados, amansados por Jesus, nós precisamos entender qual é a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela excede muito a nossa. Por isso que Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, dos escribas, de modo nenhum nós vamos entrar no reino dos céus. Vai lá em Lucas capítulo 6. E versículo 27.
Lucas 6, 27. Olha aí está o nosso alvo. Aqui está o nosso alvo. Vamos ver, vamos fazer uma leitura aí da nossa evolução, da nossa caminhada cristã. Vamos ver se a gente está perto desse alvo aí. Lucas 6, 27. Mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. Assim como quereis que os homens vos façam, de modo igual lhes fazei vós também. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperar receber em troca, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nunca desanimando, e grande será a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E aí? Está carregando? A nossa caminhada é longa, gente. A nossa caminhada é longa e nós precisamos de mansidão mesmo. Nós estamos aqui desnudados diante de Deus, Ele conhece o nosso interior. E eu prego essa palavra, na verdade, é para mim, tá? Porque Deus está me ensinando isso da maneira mais difícil. É muito difícil você amar quem é seu inimigo. Muito difícil. Na verdade, assim, não é quem é seu inimigo, porque a gente não procura fazer inimigos, né? Mas às vezes acontece. Então, o que o texto está dizendo aqui é que se nós amarmos só quem é conveniente, amar a família, amar os amigos mais próximos, aí o pecador também faz isso. Aí a pessoa que não conhece a Deus também faz isso. Né? Então, ele está dizendo que o diferencial do reino de Deus, na verdade, é exceder a justiça do mundo, do homem natural. E a gente não consegue fazer isso sozinho. Nós precisamos desse fruto. Nós precisamos de mansidão. Nós precisamos ser amansados, moldados por Jesus. E aí, eu só vou fazer um comentário sobre esse texto que nós lemos. Tem uma parte que ele fala assim, ó, dá a todo que te pedir emprestado, e não se desvie daquele que pedir. Essa parte aqui é complicada. Mas então, voltando aqui ao tema. Nós percebemos que a nossa caminhada de fé, ela é progressiva. Ela é progressiva, ela precisa ser. Só que nós não podemos fazer o seguinte, voltar para trás. É isso que nós não podemos fazer. Nós podemos e precisamos andar, nem que seja a passos lentos. O que nós não podemos é retroceder, regredir. Regredir no que Deus já fez em nós. Deixar que os pensamentos do velho homem voltem à tona. Permitir que os pensamentos do homem natural, que ele não é domesticado por Deus, nos domine. Isso nós não podemos deixar. Eu quero deixar aqui, só para concluir, um tópico com 3 questões aqui. Nós vemos que Jesus fala, venham até mim, para vocês aprenderem. Porque Jesus estava na condição plena realmente de quem já estava 100% obediente, de quem já estava 100% em casa com Deus. Então ele fala, vocês não vão conseguir sozinhos, venham até mim. Você vê que realmente Jesus é interessante, porque ele diz que ele é o caminho e ele também diz que ele é o ponto de chegada. Ele diz que ele é o autor da fé e diz que também é o consumador da fé. Ele diz que ele é o mensageiro, mas também diz que ele é a mensagem. Que coisa tremenda, né? Maravilhosa. Como diz meu amigo Renato, é uma bênção maravilhosa. E eu quero chamar os irmãos para uma reflexão aqui. O Paulinho, dá uma força para mim aqui. Chamar os irmãos para uma reflexão. E nós vamos orar. Quero convidar os irmãos para nós refletirmos. Onde é que nós estamos nessa caminhada aí para encontrar com Cristo? E sermos mansos, sermos humildes de coração. E nos sujeitarmos, nos submetermos. Uma coisa eu vou dizer para os irmãos.
Se você não consegue se submeter a coisas terrenas, você não consegue se submeter a Deus. Se você não é um bom patrão, aliás, um bom funcionário, se você não é um bom filho, se você não procura ser um bom esposo, né, uma esposa, não tem como, é difícil você ter essa característica na personalidade no que diz respeito a Deus. Porque você já traz consigo essa bagagem de, não, eu sou livre e ninguém me domina. Jesus nos propõe trocar o fardo, sabe por quê? Porque o fardo pesado, que é o fardo do pecado, esse fardo nos impede de caminhar. Mas o fardo leve que Jesus está dizendo para que nós venhamos a carregar, esse fardo nos vai levar até Cristo. Ele não tira o fardo, ele não diz assim, agora você não vai ter fardo para carregar. Porque nós éramos escravos do pecado, só que agora nós somos escravos de Cristo. Então nós não estamos sem lei. Esse negócio de falar que você é livre, que você faz e acontece, está por fora. Nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos obrigatoriamente escravos de Cristo. E se nós não somos, tem algum problema. O que a palavra está nos dizendo aqui é isso. Nós trocamos o fardo, deixamos de ser escravos do pecado, deixamos de nos submeter ao mundo, aos nossos desejos, às nossas vontades, para nos submeter a Cristo. Dentro dessa perspectiva, eu quero perguntar aqui para os irmãos. Como está o nosso processo aí de evolução, nessa caminhada? Será que nós estamos dispostos realmente a nos submetermos a Deus? E agora eu quero testemunhar aqui, eu estou passando uma situação muito difícil na minha família, muito difícil mesmo. E a vontade que dá é de chutar o pau da barraca mesmo. Estou falando português claro. Aí você abre um texto desse, aí Deus vem e te quebra no meio. Porque é muito mais fácil, a nossa tendência não é obedecer. A nossa tendência é degladiar, é sair pela tangente. É fugir de Deus. E Ele está nos chamando para essa submissão, Ele está nos chamando para esse trabalho que Ele quer continuar em nós. Não é só porque Deus é um Deus que quer nos punir, ou que quer a todo momento nos corrigir, nos açoitar, nos bater. A verdade é que Deus nos quer perto dEle. E ninguém caminha perto, eu disse aqui, ninguém caminha perto de uma pessoa orgulhosa, iracunda, soberba. Imagina Deus. O que Deus quer é que nós estejamos perto dEle. Por que Deus quer trabalhar em nosso caráter e nos mudar? Porque Deus quer nos chamar de amigo. E mais, Deus quer nos ter como amigo. É necessário, irmãos. É necessário para que nós possamos nos achegar a Deus. Nós temos que obedecê-lo. E esse trabalhar de Deus no nosso caráter, gerando mansidão, é um fruto do Espírito. Mas nós precisamos buscar o Espírito. Nós precisamos buscar a palavra, buscar a oração, buscar a comunhão, buscar a verdade, para que esse fruto seja abundante em nós. Então eu quero convidar os irmãos para nós orarmos e dizer assim: vamos parar de resistir ao chamado de Deus. Vamos parar de resistir a esse chamado. Vinde até mim e aprendei de mim. Vamos nessa noite quebrar esse nosso orgulho bobo. Essa soberba em alguns momentos. Você quer ver uma coisa? A gente fala que não é orgulhoso, né? Aí a gente fala assim, ó: eu não sou nada. Deus sabe que eu não sou nada. Aí a gente pode falar, se outra pessoa fala, aí a gente já fere o nosso orgulho. Olha como nós temos orgulho ainda. Nós precisamos realmente nos submeter a Cristo. Que nessa noite seja uma noite diferente, possa brotar na nossa consciência esse desejo do discipulado de Cristo. Mais do que o conhecimento, mais do que a música, mais do que a organização, mais do que a reunião, mais do que a comida.
possa brotar em nós esse desejo, genuíno, lá do fundo, de estarmos com Cristo, de aprendermos de Cristo, de nos tornarmos mansos e humildes assim como Ele é. Amém, irmãos? Vamos orar.